Quero falar com vocês hoje sobre o Deus que abre portas. Todos enfrentamos situações que se parece que estamos em situações de uma porta fechada. Estamos nos dedicando, mas nenhuma oportunidade está aparecendo. O empréstimo não foi liberado, ainda não conhecemos a pessoa certa. Seu pensamento vai te dizer que a porta nunca vai ser aberta, que você nunca vai realizar os seus sonhos, que você não tem experiência, e parece que você vai ficar trancado do lado de fora. Às vezes, parece que bateu a porta na nossa cara. Um amigo se afasta, uma pessoa nos trai, ou descobre-se que existe uma doença. Parece então que a porta vai ficar permanentemente fechada. Mas a Bíblia diz: o que Ele abre, ninguém pode fechar. Deus é o seu porteiro. Ele está no controle das portas da sua vida. Você pode estar diante de uma porta que parece que está trancada, parece que não tem como você melhorar, parece que você não tem como começar um negócio, parece que você não tem como se livrar do vício. A porta está trancada a 7 chaves. Não, quando for a sua hora, o Deus Altíssimo vai quebrar as trancas. Ele vai destrancar algumas portas da sua vida que estavam trancadas. Você está prestes a receber aquilo que estava lhe faltando: a promoção, a cura, a liberdade, as pessoas certas, a nova oportunidade. Não acredite nas mentiras de que a porta está permanentemente fechada. O Deus que abre porta vai fazer um espetáculo na sua vida. Talvez você esteja diante da porta da fartura, do lado de fora, passando as necessidades, sem ter o suficiente para viver. Eu vejo essa porta se abrindo agora mesmo. Deus está fazendo algo novo em sua vida. Ele vai te levar a um patamar onde você nunca esteve. Os israelitas vagaram pelo deserto por 40 anos, do lado de fora da terra prometida. Eles podiam vê-la, mas eles não conseguiam entrar. A porta estava fechada naquele momento. As pessoas que viviam lá dentro eram muito maiores, muito mais fortes, muito mais poderosas. Eles não conseguiam derrotá-los. Mas só porque a porta está fechada, não significa que ela vai permanecer fechada. Deus disse a Josué que era a hora de tomar posse daquela terra. Ele estava dizendo: Josué, sei que as portas estão fechadas momentaneamente, eu não permiti que vocês entrassem, os obstáculos eram muito grandes, mas agora está vindo um novo tempo, vou abrir a porta para que vocês possam entrar na terra prometida. As portas que estão fechadas há muito tempo na sua vida estão prestes a ser abertas. Davi disse em Salmos 24: abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. As portas antigas são as coisas que estão nos faltando há anos na nossa vida. São as portas que ficaram fechadas durante gerações na sua família. Você já tentou tantas vezes, mas parece que ainda nada mudou. Coisas que você necessita, enquanto você precisou ter que lidar com o vício, como a depressão ou a baixa autoestima. As portas antigas estão prestes a serem abertas. Como os israelitas, você vai entrar na sua terra prometida, você vai receber bênção, liberdade, uma saúde plena para você, sucesso, transbordamento. Posso ver as correntes sendo quebradas, as trancas caindo, as portas se abrindo. Você vai se livrar de maldições, limitações e sofrimentos que vinham por gerações, e vai receber bênçãos geracionais. O que Deus separou para a sua família vai ser entregue através de você. O que foi retido, o que era para ter sido seu, não foi perdido até então, estava só acumulando. As portas antigas estão prestes a serem abertas. Você não pode então abri-las, só o Rei da Glória, o Deus Altíssimo, o seu porteiro é quem pode abrir. Prepare-se para ver algumas portas serem abertas. Você vai entrar em uma nova fase de grande favor, maiores oportunidades, maior influência. O segredo
segredo aqui é que as portas que estavam fechadas não estavam fechadas por um acaso. Deus estava te preparando para o que está por vir na sua vida. A Bíblia diz em Êxodos 13 que Deus não guiou o povo à terra prometida pelo caminho mais curto, porque eles não estavam preparados para a guerra. Eles poderiam se arrepender e seriam derrotados pelos inimigos. O tempo que você sentiu a falta de alguma coisa na sua vida, que a porta ficou fechada, não foi nenhum tempo perdido. Deus estava trabalhando em você, estava te fortalecendo, te capacitando, te garantindo que você iria poder carregar o peso da glória. Se você foi fiel, continuou fazendo a coisa certa, não reclamou, não, nos momentos injustos, não ficou ressentido, magoado, não tentou se vingar porque alguém te fez mal, não ficou revoltado com as coisas que não deram certo com você, você passou no teste, você provou a Deus que você consegue ser fiel. Agora você vai receber as graças, os recursos, as oportunidades na sua vida. Você vai receber aquilo com que os seus pais e avós sonharam, vai receber a bênção pela qual eles oraram um dia. Essas portas antigas estão prestes a serem abertas para você. É por causa das orações da sua avó, por causa que o seu avô honrou a Deus, que você vai receber as bênçãos geracionais. Por causa das suas orações, os seus filhos e os filhos dos seus filhos receberão bênçãos geracionais. O meu avô e pai, ele disse um dia para mim que ele sonhava em um dia ter uma igreja, um prédio para acomodar um número grande de pessoas. Então ele me dizia que um dia alguém na família iria fazer isso. Então anos se passaram. Começou pela minha tia Marlene, depois pela minha mãe Maria das Graças. Deus está realizando aquilo que ele falou. Ele sentia que algo grande estava por vir na vida dele, mas essa porta, do jeito que ele imaginou, ainda não tinha sido aberta, e ele ficou do lado de fora, por assim dizer. Mas Deus sabe o que faz, aleluia. Deus é fiel. A realização deste sonho não era para o meu pai e avô, era para os filhos e os netos dele. É uma porta antiga que estava fechada, que estava na linhagem da nossa família. Deus já tinha feito a promessa, na hora certa o porteiro abriria a porta antiga fechada. Eu estou vivendo um sonho que começou com meu avô. Meu pai e avô era muito influente, foi muito bem sucedido e abençoado, mas ele nunca viu tanta graça quanto Deus tem dado à minha vida. Eu digo isso com muita humildade, dando todo o crédito a Deus, mas Deus está me levando muito mais longe do que levou o meu avô. Eu sempre me pergunto o que o meu pai acharia ver tudo isso. Ele nem poderia imaginar o que Deus está fazendo. Eu creio que há bênçãos guardado na sua linhagem familiar, aleluia. E você pode iniciar esta bênção para a sua descendência e as próximas gerações. Seus pais, seus ancestrais podem ter visto a bondade de Deus, foram abençoados, mas eles não perceberam que ela veio então limitada. De certa forma, eles estavam trancados diante daquela porta. Assim como Deus fez comigo, você vai ver essas mesmas portas antigas serem abertas na sua vida. Você vai ver a completude do que Deus planejou para você. Talvez tenha havido problemas de depressão na sua linhagem familiar, doenças, problemas no coração, algum problema de saúde, muitos se divorciaram, brigas, muita confusão. Parece que estão lhe faltando saúde, bons relacionamentos, paz e felicidade para você. Deus está dizendo hoje a você que essas portas antigas estão prestes a serem abertas, portas que ficaram fechadas para a sua família. Trancas que te limitaram por gerações e gerações estão sendo agora mesmo quebradas. Deus vai te trazer crescimento, novos patamares de vida. Você viverá o que você nunca viu até então. Não foi graça ao que você fez, foi o porteiro derramando graças em você, trazendo as pessoas certas, te libertando do vício, te tirando da pobreza, do sofrimento e da necessidade, para poder você receber
mais que o suficiente. Receba isso no seu espírito. As portas estão prestes a serem abertas. Deus vai te levar aonde você nunca chegaria sozinho. Os cadeados que mantiveram essas portas fechadas, fechadas às 7 chaves, que pareciam serem permanentes na sua vida, elas não são páreos para o nosso Deus. Em Salmos 107:16 diz: Ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Você pode ter sofrido com a doença durante muito tempo, parece que nunca vai melhorar. A porta da saúde parece que está trancada, digamos assim. Eu posso ver agora mesmo a tranca sendo quebrada, eu posso ver as dobradiças sendo abertas. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Ou um vício, a depressão, a ansiedade, pode até parecer que durarão para sempre. Sua razão, a sua mente, que você terá que conviver com isso, que está trancado de fora da sua liberdade. Mas eu posso ver as fechaduras virando, eu consigo ver a porta começando a se abrir. Você vai ter uma saúde plena. Pode até parecer que você nunca vai realizar o seu sonho, você não tem contatos, o empréstimo ainda não foi liberado, as pessoas não te ajudaram, a porta parece que está trancada, parece uma porta de aço que nunca se mexe. Eu consigo ver as barras de aço sendo cortadas em 2 pedaços. Posso ver Deus fazendo algo incomum, extraordinário. Ele vai destrancar essas coisas que estavam te limitando. As portas do que parecia impossível estão prestes a se abrir de repente. A porta para a cura, a porta para a liberdade, a porta para novos negócios, a porta para o entendimento no seu lar, a porta para o casamento, a porta para um filho. O médico pode até ter dito que você não pode ter filho. Você já tentou de tudo, parece que a porta está trancada na sua vida. Pelo olhar da medicina, nunca vai até acontecer. Mas prepare-se, o porteiro vai abrir seu ventre. Mesmo com as chaves baixas, com as chances baixas, você vai engravidar e ter um filho que sempre sonhou. Você está solteiro há muito tempo, a porta para conhecer alguém está sempre fechada para você. Seu pensamento te diz que você ficará sozinho para sempre. Não, a porta está prestes a se abrir. Você conhecerá uma pessoa mandada por Deus na sua vida. A pessoa certa já está a caminho. Ela não chegou ainda porque estava atrás da porta fechada. A boa notícia hoje é que Deus é o seu porteiro. Ele não só sabe como abrir as portas, mas também quando abri-las. Quando for a hora certa, nenhuma força do mal, nenhum impedimento será capaz de impedir. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes mandou prender Pedro e o colocou dentro da cadeia. Herodes era contra a igreja. Ele já tinha mandado mandar matar Tiago, um dos apóstolos. Parecia que Pedro seria o próximo da linha. Ele estava na parte mais profunda da prisão, acorrentado entre 2 guardas. Então o rei Herodes designou 16 soldados para vigiá-lo. Haviam 2 postos de guardas com 2 portões que ele teria então que atravessar. Além de tudo isso daí, havia um portão de ferro enorme na entrada daquela propriedade. Então Herodes fez de tudo que pôde para garantir que Pedro nunca iria escapar. O que ele não entendeu é que ele não era o porteiro, ele não estava no controle do destino de Pedro. Sempre haverá pessoas e circunstâncias na sua vida que tentarão te manter diante de portas fechadas. Como Herodes designou soldados para manter Pedro preso naquele lugar, as forças designadas para tentar te impedir de chegar ao seu propósito na sua vida. A boa notícia hoje é que as forças que estão ao seu lado são maiores que as forças que estão contra você.
Você pode passar por momentos em que você se encontra diante de portas fechadas. Você sente-se que está mais fraco e que suas chances são muito baixas. Lembre-se sempre de quem você é e quem é o seu porteiro. Mantenha sempre a palavra em sua mente. O que ele abriu, ninguém pode fechar. O inimigo pode ter te colocado preso em uma doença, em um problema, em um vício. Você se sente acorrentado, sem conseguir sair dessa situação. Sua hora está chegando. Deus não teria deixado que essa porta fechada se ela não tivesse um jeito de abri-la. Então eu fui visitar um amigo que tem um portão de entrada no condomínio dele. Às vezes, quando alguém vem visitá-lo, ou um técnico, alguém, ele fica observando lá pela porta dos fundos, vendo quando o carro chega, se aproxima e para naquele local. Enquanto alguém está prestes a dar uma ré, querendo ir embora, achando que não vai abrir, ele me disse que ele de longe aperta no controle remoto, de longe da casa dele. Os portões se abrem e as pessoas entram. Todos sempre dizem para ele: eu não sabia como é que eu ia entrar, o portão de repente se abriu. Ele me disse o que ele sempre diz a todos: sim, eu estava só te observando, eu estava com o controle remoto na mão. Na vida, você chegará a estes momentos em que você ficará diante de um portão, de uma porta fechada, sem ter o código de acesso, sem saber como você vai entrar. O portão pode até ser grande ou pode ser de ferro. Não se preocupe, Deus está com o controle remoto. Não existe um portão diante de você que Ele não possa controlar para você. O controle funciona lá do céu. Tudo que Deus precisa fazer de lá é apertar o botão e dar o comando, e os anjos começam a trabalhar em seu favor. Esses grandes guerreiros, essas forças poderosas que carregam o comando de Deus para você. Quando você para diante de uma porta fechada, de um portão de ferro, como esse meu amigo que fica observando as visitas, sabendo que eles não iriam conseguir entrar sem a ajuda dele, imagine como é Deus te observando lá do céu. Imagina como Ele sabe a hora certa do que você precisa, como está a sua situação, o que você está enfrentando, o que você está passando. Ele sabe o que você está diante de um grande portão, um portão de ferro, sem ter o código para entrar, sem ter o controle remoto. A doença está olhando para você, o problema financeiro, o filho se desviou, você está preso do lado de fora, não tem como passar por esse portão. Quero te dizer hoje, fique tranquilo, Deus está vendo e Ele está no controle remoto. Quando for a hora certa, o portão vai se abrir, as trancas vão ser quebradas, as barras de ferro serão cortadas. Quando Deus as quiser abertas, nada conseguirá detê-lo. Pedro então estava lá na prisão, acorrentado entre dois guardas. No dia seguinte, ele seria levado a um julgamento. Ele sabia que ele tinha uma boa chance de que aquela fosse a sua última noite de vida. O que Pedro fez? Se preocupou? Reclamou? Murmurou? Ficou andando de um lado para o outro? Sabendo que estava enfrentando um grande desafio, ele foi a dormir. Ele entendia esse princípio desde então, de que mesmo que houvesse um portão de ferro diante dele, que fosse impossível de sair por conta própria, Deus era o porteiro. Deus tinha o controle remoto. Então, em vez de Pedro entrar em pânico, de ficar frustrado, ele descansou. Eu aprendi na vida que quando nós descansamos, Deus é quem começa a trabalhar. Mas quando você trabalha, quando fica preocupado, estressado, reclamando, querendo resolver do seu jeito, se perguntando como vai acontecer, então vai Deus que vai descansar. Volte a ficar em paz. Deus está com controle remoto de todas as portas que você vai ter que enfrentar. O inimigo pode ter fechado algumas delas, colocado um portão de ferro, mas Deus é o porteiro. Então Herodes fez o que pôde para impedir Pedro de sair. O que ele não entendia é que ele não podia impedir, era Deus de entrar. A Bíblia diz em Salmos 46:1, Deus é o auxílio sempre presente na adversidade.
Deus está com você na prisão, no hospital, na pandemia, no corona, nas injustiças. Quando Pedro estava dormindo, no meio da noite, um anjo apareceu, andou até ele e o acordou. Perceba que Deus vem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando você está sofrendo, quando você está na solidão, passando por um problema, sentindo-se abandonado, quando você se sente injustiçado, você não conseguiu ir até Deus, mas Deus veio até você, aleluia. Ele está com você agora mesmo. Ele está com algo nas mãos, um controle remoto da sua vida. Ele sabe como te tirar dessa situação. No momento em que o anjo acordou Pedro, as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Os anjos não tinham nenhuma chave, eles não tinham um alicate, nenhuma serra de corte. As correntes caíram de forma sobrenatural. O anjo mandou Pedro se vestir e segui-lo. É importante você lembrar que nenhum guarda acordou até então. Deus é estratégico, Ele sabe como te esconder dos inimigos, Ele sabe como fazê-lo ficar invisível ao inimigo. Então o anjo e Pedro saíram da masmorra, passaram pelos primeiros guardas e ninguém os viu, passaram pelos segundos guardas e a mesma coisa, ninguém os viu. Tudo estava indo bem ali, mas agora eles chegaram a um portão de ferro enorme, que era enorme e protegia o prédio, toda aquela propriedade. Eu posso até imaginar Pedro pensando: puxa vida, Senhor, o que vamos fazer agora? Conseguimos passar pelas portas menores, mas essa porta parece impossível. Então o anjo disse a ele: Pedro, continue andando. Eles andaram em direção ao portão que não estava se abrindo, um portão feito de ferro. A razão de Pedro dizia a ele que ele estava preso, que nada iria acontecer com ele, que não tinha saída, mas eles continuaram seguindo em frente. Quando eles chegaram ao portão, a Bíblia diz: este se abriu por si mesmo para eles. E o que aconteceu? Deus estava com controle remoto. Herodes achou que controlava o portão, que controlava Pedro, mas ele não entendia que Deus era o porteiro de Pedro. Podem existir portões que são controlados por outras pessoas, mas quando ele afeta o seu destino, Deus se torna o porteiro. Os homens de Herodes tinham o controle do portão até certo ponto, mas quando afetaria Pedro e o propósito dele, Deus disse: vamos assumir o controle. Quando você entende que Deus é o seu porteiro, que nos portões de aços, nas portas que parecem impossíveis, das situações onde você não vê uma saída na sua vida, é Deus que está com o controle remoto. Você consegue viver em paz consigo mesmo, consegue viver pela fé, sabendo que Deus vai te levar aonde você deve chegar. Parte do teste é que quando o portão não se mexeu, Pedro continuou então andando. O portão não se mexeu até que eles chegassem perto. Continue andando com fé. O resultado dos exames de você parece que não estão melhorando. O seu filho parece que não melhorou. Os seus sonhos parece que não estão prestes a se realizar. O portão está olhando para você. Seu pensamento fica sussurrando: está vendo só? É melhor você voltar. Você já passou por algumas portas. Tá bom, esse é grande demais. Essa não vai se abrir do jeito que você quer. Você está vendo o portão de ferro? Viu o resultado dos exames? Olha o que o médico disse. Olha a sua situação financeira. Continue seguindo com fé e não seguindo o que você vê. Quando for a sua hora certa, ele vai se abrir por si só. Você não vai precisar forçar nada, manipular. Será a mão de Deus na sua vida. Continue andando com fé, continue agradecendo a Deus, continue declarando as promessas de Deus, continue fazendo um discurso de vitória na sua vida, e Deus vai assumir como seu porteiro. Será algo fora do comum. O portão se abrirá por si só.
Não vai acontecer do jeito que você pensou, da forma como você acreditou, como as pessoas te disseram, como os especialistas pensaram. Você não vai conseguir explicar, mas saberá que foi a mão de Deus na sua vida. O interessante é que durante todo esse tempo que Pedro estava seguindo o anjo de Deus, ele achava que era um sonho, ele achava que estava se vendo saindo de uma masmorra, passando pelos guardas e vendo o portão se abrir para ele. Ele não percebeu que era real o que estava acontecendo, até ele estar do lado de fora da rua, andando como um homem livre. Então o anjo desapareceu para ele. Às vezes, enquanto Deus está trabalhando por você, você não vai perceber o que está acontecendo, enquanto as coisas estão acontecendo em seu favor. Deus está fazendo algo agora na sua vida, que está te levando às suas portas abertas. Só depois que você passar por elas é que você vai olhar para trás e pensar: nossa, Deus, o Senhor estava comigo, era o tempo todo, estava direcionando os meus passos, me levando onde eu devia estar, colocou aquela pessoa na minha vida por uma razão, me fez ficar invisível às pessoas que não torciam por mim. Muitas vezes os anjos trabalharam nos ajudando e nós nem percebemos. Mesmo agora, Deus está trabalhando por trás das câmeras em sua vida. Existem portas que estão prestes a se abrir para você: a porta da cura, as portas da liberdade, as portas da fartura, a porta do emprego. Elas parecem um portão de ferro, mas por si só vão se abrir. Quando Pedro percebeu o que tinha acontecido, que era real aquilo tudo, ele foi até a casa de Maria, onde todos estavam orando por ele. Estavam no meio da noite, então ele bateu a porta, uma mulher atendeu. Ela ficou tão surpresa de ver Pedro, que ela fechou a porta na cara dele, correu de volta e disse aos outros que Pedro estava do lado de fora. Tenho certeza que Pedro deve ter pensado: ai Deus, eu não acredito, outra porta fechada de novo. Mas o versículo 16 diz: mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Há portas que Deus vai abrir na sua vida, que você ficará perplexo, sem acreditar. Não fique desencorajado, porque ela ainda está fechada há muito tempo. É tudo parte do processo. Deus não se esqueceu de você, aleluia. O anjo está prestes a aparecer para você, o portão de ferro está prestes a se abrir. Não será como você estava pensando, do jeito que você queria. Será maior, melhor e mais satisfatório. Eu assisti outro dia um documentário de uma jovem que trabalhava como repórter de um jornal televisivo. Ela tinha um problema de rosácea bem forte. A pele dela ficava muito vermelha. Ela não achava nenhum tipo de maquiagem que a mantivesse coberta. Se ela tocasse no rosto dela sem querer, a maquiagem saía e ela ficava com uma aparência muito ruim. Então ela decidiu sair daquele emprego de repórter e tentar desenvolver uma maquiagem que resolvesse aquele problema dela. Ela desenvolveu um produto, ela e o esposo dela, que ela gostou muito, amou. Então ela e o marido procuraram alguém que pudesse investir, mas em todos os lugares que ela foi, bancos, investidores, ninguém recusou, ninguém aceitou, dizendo que o mercado de cosmético era muito competitivo, controlado por poucas empresas globais, e que ela nunca faria sucesso. Isso foi como um portão de ferro na vida dela, mas ela não sabia como ela iria abri-lo. Mas ela entendia que a porta que Deus abre ninguém fecha, e que Deus é no porteiro, que ninguém pode fechar a porta que Ele abre. O sonho dela era aparecer em um canal desses de que vende, de compra. Ela sabia que as pessoas vissem o produto dela, eles iriam querer comprar o produto dela. Então ela entrou em contato com um desses canais que fazem propagandas 24 horas, mas recebeu várias rejeições. Tinha muita gente querendo aparecer, não havia espaço. Só estavam ali sobrando algum dinheiro, era tudo que lhe restava das suas economias, e eles não sabiam mais o que fazer. Então ela foi participar de uma grande convenção de cosméticos. Armou um estande pequeno, 1 metro de largura, onde estava mostrando o seu produto às pessoas. Do outro lado do estande estava um desses canais fazendo uma grande mostra de vários produtos. Uma senhora de lá foi ao dela e disse: querida, eu amei o seu produto, sou uma das compradoras desse canal de televisão.
e vou pedir para minha equipe, quero que você faça parte. Aquela mulher usou da influência dela para abrir uma porta para aquele casal de jovem. A jovem apareceu no canal de propaganda mostrando o seu produto e fez muito sucesso, quebrando todos os recordes. Esse jovem casal hoje são fundadores IT Cosméticos, que faz muito sucesso no mundo todo. Eles aparecem neste canal de propaganda quase 200 vezes por ano. A empresa dela é uma das maiores empresas de cosmético no mundo. Anos depois, essa jovem perguntou àquela senhora por que ela tinha lhe ajudado. Então aquela senhora disse a ela: minha filha, eu gostei do seu produto, é verdade, mas não se trata do seu produto. Quando eu te vi naquele dia, eu vi Deus me falando: vai e ajuda aquela jovem. Às vezes Deus vai usar pessoas para poder abrir portões de ferro na sua vida. Ele já separou as pessoas certas para você no seu destino. Você pode não conhecê-las ainda até então, mas elas virão até você e usarão da influência dela para poder te impulsionar na direção certa da sua vida. Você não precisa forçar a barra, nada tentar acontecer, apenas continue honrando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar. E o porteiro vai abrir portas que ninguém pode fechar. Como esse casal, essa jovem, você pode ter um trabalho duro, ter orado, tido muita fé, feito tudo o que você pôde, mas parece que nada deu certo. Prepare-se, eu acredito e declaro que as portas vão se abrir para você, na sua carreira, na sua saúde, no seu relacionamento, na sua vida financeira, no seu negócio, aleluia. Como Pedro, esses portões de ferro, a porta que parecia que ficaria fechada, está prestes a se abrir, de repente, por si só. A liberdade, a cura, as pessoas certas, novas fases do seu destino, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém.